Venho dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a doutora Rita Bettencourt, a quem agradeço desde já a disponibilidade de nos vir falar de um tema apaixonante, mas difícil, que é exatamente o envelhecimento do sistema endócrino, ou digamos de uma maneira mais simples, o envelhecimento das hormonas. Muito obrigada, professora. Para mim é que é um gosto estar aqui no seu podcast, então para falarmos de hormonas, endocrinologia e o envelhecimento. Eu passo a apresentar a nossa convidada de hoje, portanto a doutora Rita Bettencourt, nasceu na Graciosa e adotou o Porto como a sua segunda casa. É uma médica especialista em endocrinologia desde 2019 e tem uma certificação importante, que é a certificação europeia de endocrinologia, diabetes e metabolismo, muito bem, e que se tem vindo a dedicar, nomeadamente na Porto Clínica e nos Açores, a vários temas dentro da endocrinologia, e eu aqui relevava, a obesidade, a diabetes, a patologia tiroideia, aquela que me interessa ainda, digamos, mais, que é exatamente a patologia endocrinológica na gravidez. Achei que era a pessoa certa para vir aqui falar um bocado, na continuação dos nossos podcasts, da literacia sobre envelhecimento, e sei também que tem no Instagram uma página, que é a doutora Rita Bettencourt, em que tem também um programa de literacia, mas desta vez para as coisas endocrinológicas, e tem também o primeiro programa, digamos, de telemedicina, de endocrinologia, que se chama... Endocrinoclínica. Exatamente, eu acho isso muito importante, porque é uma adaptação, digamos, aos tempos modernos. Exatamente. E por isso, tanto podem tê-la na Porto Clínica, como a podem ter, digamos, online. E por isso hoje a ideia era nós desmistificarmos um bocadinho como é que as coisas acontecem com as hormonas, com o sistema endócrino, com as glândulas endócrinas, e ver como depois todas estas alterações acabam por determinar a nossa saúde metabólica, por um lado, e por outro lado doenças crónicas que aparecem com o envelhecimento. Para a medicina anti-envelhecimento, a saúde é muito mais do que não estarmos doentes. Para alcançar essa saúde, é importante o equilíbrio das hormonas produzidas pelo nosso sistema endócrino. Este consiste num grupo de glândulas que regulam e controlam as várias funções do corpo, produzindo e segregando hormonas. O processo de envelhecimento é bastante complexo e pode afetar uma variedade de hormonas que são importantes no desempenho físico, na composição corporal, na saúde metabólica e na cognição. Uma série de distúrbios metabólicos relacionados com a idade estão associados ao declínio da produção endógena e da sensibilidade dos receptores à ação destas hormonas. A maioria das hormonas diminui com o envelhecimento, por exemplo, estrogênio, progesterona, testosterona, melatonina, hormona do crescimento. Outras mantêm-se mais ou menos semelhantes aos níveis de pessoas mais jovens, e algumas até aumentam, como a FSH, LH e a paratormona. A correlação entre a produção hormonal alterada e fenótipos associados à idade foram identificados em vários eixos hormonais, com diminuição da atividade física, alteração do peso corporal, distúrbios do sono e aumento de comorbilidades. Muitas vezes, destas alterações hormonais associadas ao envelhecimento não são mais do que uma adaptação fisiológica e não uma doença. No entanto, há alterações metabólicas relacionadas com a idade que podem contribuir para o envelhecimento e declínio de funções fisiológicas que incluem aterosclerose, hiperlipidemia, obesidade, irritação e inflamação crónica e alterações da imunidade. Outra preocupação mais recente é o declínio da função cerebral por doenças cerebrais degenerativas que causam declínio cognitivo e vários tipos de demência. Curiosamente, o desenvolvimento deste declínio cognitivo durante o envelhecimento é muitas vezes relacionado com problemas metabólicos. Assim, com o avançar da idade, devemos favorecer estratégias que melhorem a nossa função endócrina. Vamos então conversar com a doutora Rita Bettencourt sobre o envelhecimento destas hormonas, do sistema endócrino e das glândulas endócrinas. E então começava exatamente por lhe falar de como é que envelhecem as hormonas, como é que, à medida que nós envelhecemos, essas hormonas vão acabar por condicionar a nossa saúde física, mental e metabólica. Portanto, no fundo, o envelhecimento é um processo de desenvolvimento normal que vai envolver alterações estruturais, funcionais e químicas do nosso organismo. No fundo, não é uma doença, mas sim um processo que é natural, que é biológico e de adaptação e que vai ocorrer com a idade. No fundo, o nosso sistema endócrino é composto por várias glândulas endócrinas que vão então ser responsáveis pela produção de hormonas. As mais conhecidas e as principais glândulas que nós temos são a tireoide, paratireoide,
pâncreas, hipotálamo, hipófise a nível cerebral, as suprarrenais, que são umas glândulas pequeninas em forma de chapeuzinho acima dos rins, os nossos queridos ovários. E os nossos ovários e o testículo, então, no homem. As hormonas, no fundo, vão ser substâncias químicas que vão ser transportadas no sangue e que vão atuar como um sinal, como um mensageiro. É um mensageiro, no fundo. Exatamente, que vai, no fundo, dar e controlar a atividade de outras partes do nosso corpo, que são os chamados órgãos-alvo. E a verdade é que nós já temos mais de 50 hormonas identificadas no nosso organismo e que são essenciais à vida. E, no fundo, para o nosso equilíbrio do nosso organismo. O processo do envelhecimento do sistema endócrino, no fundo, é complexo, é adaptativo e é natural e pode afetar, então, várias hormonas que são importantes, como disse bem, no metabolismo, na nossa saúde física e na nossa saúde mental também. Estas alterações hormonais, no fundo, estão associadas em vários eixos hormonais e a diminuição da atividade física associada à idade, os distúrbios do sono e outras doenças endócrinas, por exemplo, a obesidade, a diabetes, vão então contribuir ainda mais para este declínio hormonal. Então, vamos começar pelas que me dizem mais respeito, que são duas hormonas muito queridas às mulheres, que são os estrogénios e a progesterona, e que nós sabemos que com a cessação da atividade dos ovários vão ter um decréscimo importante e com consequências avassaladoras para a mulher que entra em menopausa. E até aqui queria só fazer aqui uma ressalva. É verdade que quando a mulher entra em menopausa cessa a atividade ovárica. Mas eu tenho reparado muito na minha atividade clínica que aí por volta dos 40 anos, e está a senhora ainda bastante longe da menopausa, se eu for fazer medições, por exemplo, da FSH ou do estradiol, elas até são normais, só que a senhora começa a ter alterações do humor, uns calores, alterações da libido, tensão mamária, irregularidades menstruais, e a gente não percebe muito bem, porque na verdade não vamos ter alterações do estrogênio que seriam esperadas com este tipo de alterações na menopausa. E então percebe-se que a progesterona é a primeira a decair. Exatamente. Só depois virá, digamos, a caída do estrogênio, e há aqui uma fase em que, devido a este declínio da progesterona sem o declínio do estrogênio, ele passa a ser predominante. E que aí já pode dar os vários sintomas da perimenopausa, mesmo antes de acontecer a última menstruação. Muitos desses sintomas... A perimenopausa é sintomática. Ao contrário do que se pode pensar, por causa de haver este desequilíbrio entre, no fundo, a progesterona que cai primeiro, o estrogênio que mais ou menos se mantém normal e, portanto, está indiretamente em excesso e, portanto, há um desvio estrogênio que vai dar muitos destes sintomas com a baixa da progesterona. Exatamente. Mas, entretanto, chega a menopausa e realmente temos o apagão hormonal. Aí já é bastante diferente. Portanto, e ao contrário de outros eixos endócrinos, o nosso envelhecimento do ovário humano já está programado ainda inútil. Isso é muito interessante. No fundo, há um pico máximo dos folículos ováricos, cerca de 6 a 7 milhões aos 7 meses de gestação. Certo. Quando a mulher nasce, já só tem 1 a 2 milhões de folículos ovários ao nascimento e depois vai haver um declínio que é progressivo, não é linear no número de folículos ovários, mas depois há uma perda muito acelerada na idade mais próxima da menopausa. E no fundo a menopausa vai ser diagnosticada retrospectivamente após 12 meses de amenorreia, portanto na ausência total de menstruação. Geralmente isso ocorre por volta dos 50 anos, 50 a 51 anos. A verdade é que nós sabemos que fatores genéticos, ambientais, metabólicos e até imunológicos e até iatrogénicos, como seja a própria cirurgia não é, do ovário, claro, pode levar a que haja uma menopausa precoce, portanto antes dos 45 anos, ou então até uma menopausa prematura, e aí nós já até falamos mais na insuficiência ovárica prematura. No fundo, o estradiol é o estrogênio que é predominante na mulher em idade fértil, portanto antes da menopausa, e é produzido principalmente nos ovários. A verdade é que depois da menopausa ainda existe alguma produção de estrogénios através de outros tecidos e que vai sendo uma conversão pela aromatase da androstenediona ovárica e também da testosterona em estradiol. Só aqui uma ressalva, Rita, que é isto.
Nós sabemos também que mulheres com excesso de peso ou mulheres obesas, e por causa dessa aromatase que vai atuar a nível do tecido adiposo e vai realmente fazer a transformação em estrona, que ao contrário do estradiol passa a ser a principal na pós-menopausa, têm digamos, os sintomas de menopausa muito mitigados. As pessoas com obesidade podem ter menos sintomas. Precisamente por causa dessa alteração da aromatase e do tecido adiposo, numa maior conversão a nível do tecido adiposo, e que é bastante interessante, não é? Porque se calhar essas pessoas também procuram menos ajuda porque têm sintomas mais ténues. Ainda na menopausa, há uma coisa também que eu explico muitas vezes às minhas pacientes, que é a história do engordar e do aumento do perímetro abdominal. Porque, efetivamente, nós temos menos estrogénios. Não temos exatamente mais testosterona, temos mais androstenediona e vamos ter aquilo que a gente chama um desvio androgénico. Temos excesso, afinal, de hormonas masculinas. Exatamente. No fundo, há uma queda dos estrogénios, mas os níveis dos androgénios, as tais hormonas mais masculinas, como a testosterona e a androstenediona, mantêm-se mais ou menos estáveis ou até podem diminuir com a menopausa, mas de uma forma muito menos acentuada. Ou seja, estes androgénios vão ter um maior peso relativo. E é este desvio androgénico que também vai provocar um aumento relativo da ação androgénica no organismo da mulher, contribuindo então para essa redistribuição da gordura corporal, muitas vezes associada a um aumento de peso. Deixa de estar aqui nas ancas, porque também nas existe, coxas, exatamente, e vai mais para o perímetro abdominal. Para a parte do perímetro abdominal, com dificuldade em perder peso. Mas outra parte que também é importante é que muitas vezes isto coincide precisamente numa fase da vida da mulher em que há uma diminuição da atividade física, da massa muscular e do gasto energético. Portanto, esta predominância muito mais abdominal vai aumentar também a gordura visceral, a insulinoresistência, o risco de diabetes, de obesidade e o risco cardiovascular global. Portanto, nós temos que ajudar também as mulheres nesta fase da sua vida a perder peso. Rita, mas há aqui mais uma coisa, para além do peso, este desvio androgénico vai fazer com que haja pelos. Exatamente. As senhoras queixam-se muitas vezes, claro que nas cidades a pessoa realmente faz depilação, mas se não se fizer nada nós vamos ter realmente mais pelosidade, mais oleosidade da pele, às vezes um bocadinho uma pele mais baça, e tudo isto é explicado por este desvio androgénico. Também o cabelo mais quebradiço, as alterações da libido e do humor também podem vir precisamente deste desvio androgénico. E no fundo, o envelhecimento ovárico vai estar ainda associado também a um maior risco de osteoporose, a efeitos negativos no sono, à cognição e o humor. E nós sabemos que uma menopausa precoce ou prematura antes dos 40 anos vão ainda acelerar estas doenças do envelhecimento. E também estão relacionados talvez com o aumento para além da morbilidade, de mortalidade. Também. Quanto mais cedo e, sobretudo, se não tratada, não é? Porque se forem em idades muito jovens, há maior indicação para tratamento da menopausa, não é? Também me perguntam muitas vezes assim, mas porquê é que eu tenho que tomar progesterona? Porque, no fundo, a progesterona, sobretudo quando está associada na terapêutica hormonal da menopausa, vai não só aliviar também os sintomas da menopausa, não é? E também acalmante, ela também é calmante, é verdade, relaxante. Está ligada à serotonina, Isso. Portanto vai ajudar também nessa diminuição dos fogachos, da parte mesmo da irritabilidade, na parte mais depressiva também às vezes associada à menopausa, e além disso a reposição geralmente combinada com os estrogénios vai também proteger o útero da hiperplasia, do efeito hiperplásico dos endométrios numa mulher que tenha ainda um útero intacto. Isso aconteceu no início da terapêutica de reposição hormonal. O que faltava eram os estrogénios e, portanto, os estrogénios foi o que foi dado. Não houve o cuidado de contrariar o efeito de estrogénios a nível do endométrio, que deu hiperplasias e cancros. Isso é uma coisa do passado, porque ninguém hoje, no seu juízo perfeito, vai dar estrogénios sem a progesterona para proteger exatamente o útero. Infelizmente ainda existem muitos mitos, muitos preconceitos, muitos tabus em falar-se de menopausa, a abordar estes sintomas e estas dificuldades que as mulheres passam nesta fase de transição.
E muitas vezes as pessoas sentem-se desvalorizadas, não ouvidas, as queixas muito desvalorizadas, e a verdade é que os sintomas vão muito além dos sintomas vasomotores, dos fogachos, que toda a gente fala, dos suores. Aliás, as pessoas que não tiverem fogachos acham que não têm sintomas de menopausa, não é? E faltam os outros, não é? A insónia, as alterações do humor, as alterações cognitivas, a secura vaginal, o tal aumento da gordura abdominal, o aumento do peso. As rugas, que fica mais seca, as mucosas ficam mais secas, e portanto acho que realmente as pessoas deviam procurar ajuda diferenciada e muitas vezes não terem medo de fazer determinado tipo de terapêuticas que, desde que avaliadas em função da pessoa, dos fatores de risco, daquilo que as pessoas esperam, do tipo de sintomas, podem ser necessárias hormonais ou não hormonais, mas claro, há tratamento. Mas esses métodos também foram perpetuados durante muitos anos, não é? E eu acho baseado num estudo mal feito há 20 anos e esse perdurou. E que cada vez mais acho que é importante as pessoas perceberem que o conhecimento que se tem hoje é muito superior ao conhecimento passado. É evidente. E por isso é que as mulheres devem pedir ajuda a um médico que também tenha abertura e disponibilidade para falar, para esclarecer as dúvidas e para orientar o tratamento, caso ele seja necessário, quer seja tratamento hormonal, quer seja tratamento não hormonal. E eu gostava até de revisitar um bocadinho a nomenclatura daquilo que são as alterações da segregação das hormonas pelo sistema endócrino. Nós já falamos da menopausa e explicou muito bem que é exatamente a cessação, digamos, da menstruação para sempre. Existe ainda, por exemplo, a somatopausa, a andropausa e a adrenopausa. Exatamente. E antes, portanto, de avançarmos, acho que também era importante a gente explicar um bocadinho esta nomenclatura. Exatamente. Enquanto que na menopausa há uma diminuição muito abrupta, não é, da progesterona e dos estrogénios, na andropausa o que existe é uma diminuição mais lenta, mais progressiva e mais tardia da testosterona e mais tardia da testosterona nos homens. A adrenopausa já é uma alteração, uma diminuição progressiva da produção de androgénios, nomeadamente a dihidroepiandrosterona sulfato e a dihidroepiandrosterona pela suprarrenal, e a somatopausa, no fundo, é um declínio da hormona de crescimento e do IGF-1 a nível da produção hipofisária. Portanto, nós podemos também falar aqui um bocadinho agora de várias da andropausa. Vamos tentar perceber agora também um bocadinho o que é que acontece nos homens. Nos homens, sim. Com a testosterona. Exatamente. Portanto, no fundo, nos homens a queda é muito mais lenta, muito mais progressiva da testosterona com a idade, geralmente 1% ao ano a partir dos 30, 40 anos. Certo. E nem todos os homens vão desenvolver sintomas de hipogonadismo, não é? De falta de testosterona. Exatamente. Ou níveis francamente baixos que vão necessitar de tratamento. Portanto, a maioria dos homens não vão necessitar de tratamento. Os valores de referência destes doseamentos da testosterona, nomeadamente testosterona livre, devem ser ajustados à idade. Estes doseamentos têm vários interferentes, os métodos não são muito fidedignos. Por exemplo, nós preferimos muito mais usar a testosterona livre calculada do que o doseamento direto da testosterona livre. E a verdade é que a produção pelos testículos dos espermatozoides e dos androgénios é afetada pelo envelhecimento, mas muitas vezes com efeitos mediados principalmente por outras doenças, por outras comorbilidades e não pelo envelhecimento em si. Aliás, nós sabemos que os senhores podem ser pais até muito tarde. Exatamente. E continuam a ter espermatozoides. E não é só isso, porque a função reprodutiva nos homens saudáveis permanece mais ou menos inalterada ao longo da vida, a menos que haja uma doença. Essas doenças adicionais, que é completamente ao contrário do que existe nas mulheres. Não é preciso ter uma doença adicional para acabar por haver menopausa. Portanto, a verdade é que a fertilidade dos homens mais velhos muitas vezes é diminuída pela redução da produção de testosterona, de espermatozoides e da sua mobilidade, e por isso é que existem casos de paternidade em idade muito avançada. E outra coisa que é de salientar, que muitas vezes os homens procuram-nos precisamente por causa disso, é que a disfunção erétil, que no fundo é a disfunção sexual masculina, a mais frequente e que pensaríamos está relacionado com a falta de testosterona. Ela é a mais frequente, é a disfunção sexual masculina mais frequente, mas a verdade é que raramente está associada a um déficit de androgénios.
muitas vezes estão fortemente então associadas mais à idade, estas alterações, tanto da diminuição da testosterona como a diminuição da libido, do desejo sexual, e muito mais relacionado com insulina resistência, diabetes, obesidade, o tabagismo, tabaco, que tanta gente se esquece, e a depressão também. E a depressão em si também. Certo. Não é? Portanto, a atividade sexual reduzida, e isto também é muito também curioso. Uma mensagem importante. É que a atividade sexual, quando ela é reduzida por outras causas, seja por drogas, por fármacos, depressão ou por uma disfunção erétil de outra causa, foi associada a diminuições das concentrações da testosterona. E quando depois há um aumento novamente da atividade sexual, há um aumento da testosterona. Portanto, aqui os valores vão estar baixos como uma consequência e não como uma causa. Isto há uma crença muito grande do papel da testosterona no rejuvenescimento. 100 vezes nos últimos 30 anos a venda de suplementos de testosterona nas farmácias. Exatamente. Só que não houve, assim de repente, nos últimos anos, não houve novas indicações para o tratamento com testosterona, não é? Portanto, nem toda a gente que está a fazer testosterona devia fazê-lo. E a verdade é que o déficit de testosterona no homem leva efetivamente a uma diminuição da massa muscular, da força, uma diminuição da densidade mineral óssea, aumento da depressão, aumento da gordura visceral, diminuição da sensibilidade à insulina, diabetes tipo 2, hipertensão, aumento de doenças do colesterol e risco cardiovascular. A suplementação em si, por indicação médica, deve ser realizada apenas em casos de hipogonadismo documentado, certo, e sempre mediante avaliação médica e orientação médica também. A verdade é que nós temos um problema enorme com o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes. A maioria das pessoas procuram informação clínica online em sites muito pouco fidedignos, junto a outros utilizadores, não é? Que não, sem bases científicas nenhumas e com base em relatos de experiências de outras pessoas. E isso, no fundo, não é ciência. Não é ciência, claro. Não é assim que nós medicamos na medicina. Claro. E a produção destas substâncias é também feita em locais que não têm qualquer forma, portanto, de uma forma ilegal. A aquisição também é muitas vezes de uma forma ilegal, o que põe em causa, obviamente, a sua segurança. E a maioria destes utilizadores vão, no fundo, desenvolver vários sintomas, com desproporção muscular da musculatura corporal, sinais de hipogonadismo mesmo, portanto, com alterações da libido, disfunção erétil, infertilidade, atrofia testicular, acne, arritmias, infartos, depressão, comportamentos mais agressivos e violentos, porque os níveis de testosterona não estão muito controlados. E, além disso, quase 30% pode efetivamente desenvolver dependência destas substâncias e que depois é muito mais complicado. Fica aqui um sinal de alerta para não se usar em demasia ou sem orientação médica a testosterona, porque parece que a quantidade de efeitos laterais, principalmente quando usada, quando não se deve e adquirida em sítios que não devem ser e de forma ilegal, se calhar é preciso pensar bem se devemos utilizar ou não utilizar. Agora, revisitando o terceiro que falamos, a adrenopausa, portanto, que está relacionada com a produção da dehidroepiandrosterona, um nome grande, pelas suprarrenais, o que é que realmente acontece nessas suprarrenais com o envelhecimento? No fundo, vai haver uma diminuição dessas hormonas, tanto da dehidroepiandrosterona como o seu sulfato também, e no fundo eles são precursores da produção de hormonas sexuais, tanto as androgénicas, masculinas, como as estrogénicas, as mais femininas. E, no fundo, esta produção destes androgénios atinge o pico por volta dos 20, 30 anos. Depois disso, há uma queda progressiva com a idade. E como elas são precursoras das hormonas sexuais, no fundo, ao haver uma diminuição destes precursores, vai também haver uma maior desregulação do resto do perfil hormonal com o passar da idade. A adrenopausa pode estar associada, então, à diminuição da energia, da vitalidade, à redução da gordura da libido, um aumento da gordura corporal, sobretudo a nível abdominal, lá está, uma diminuição da massa muscular e a diminuição também da massa óssea. Mas a verdade é que o papel da adrenopausa em si ainda está muito em investigação e a verdade é que a reposição não é assim recomendada por rotina. E agora temos a última, que é a somatopausa, que é a diminuição
da hormona do crescimento e da prima, que é o fator do IGF-1. do IGF-1. Exatamente. No fundo, a hormona de crescimento é produzida a nível da nossa hipófise anterior, que depois vai levar a controlar a libertação do IGF-1, que vai mediar o crescimento de praticamente todos os nossos tecidos no corpo humano. A hormona de crescimento é libertada de uma forma pulsátil, tem um pico pela hipófise, tem um pico durante a adolescência e depois ela vai decrescendo 1 a 2% ao ano, e aos 80 anos os níveis de hormona de crescimento num adulto é praticamente igual aos níveis das hormonas de crescimento num adulto jovem, mas que tenha deficiência de Rita, aqui uma coisa também muito interessante, uma curiosidade, Sim. é que, efetivamente, este pico da IH, da hormona do crescimento, acontece durante o sono. Exatamente. E então, uma das causas que se atribui para a maior estatura dos indivíduos nórdicos, que são efetivamente mais altos, será porque os meninos as crianças vão mais cedo para a cama e têm um sono melhor, mais profundos e reparador. E, portanto, vão ter uma produção de hormona de crescimento maior e por isso vão crescer mais. Isso é que se fala sempre que é preciso dormir para crescer, não é? Mas é verdade, isso é muito interessante. E, portanto, a hormona de crescimento muito importante. E também, lá está, outro uso, muitas vezes, do chip com a hormona do crescimento, que é uma coisa que é proibida cá em Portugal e que julgo que agora ficou proibida em todo o mundo. Sim. Mas que é um pacto, como eu costumo dizer, é um pacto com o diabo, porque realmente vamos ter mais músculo, vamos estar com a aparência mais jovem, com mais energia, mas vamos fazer crescer células que não nos interessam nada. Incluindo alguns tipos de cancros. E a verdade é que nós temos uma doença, que é do excesso de hormona de crescimento, que se chama a acromegalia, que dá, efetivamente, muitas complicações graves e dá diminuição da esperança média de vida. Uma parte também que é muito importante, que é que esta diminuição da hormona de crescimento, também com a idade, pode contribuir efetivamente para uma diminuição da massa muscular e da força, a obesidade, diminuição da função imunológica, uma menor densidade óssea e um aumento do risco de doença cardiovascular. Outra questão importante é se este declínio se deve ao envelhecimento ou se tem a ver com as outras causas. Dormir pior. As alterações do sono, a obesidade, a diabetes. Não se mexer. Sedentarismo. Exatamente. Pois. Portanto, esta reposição da hormona de crescimento em contexto de envelhecimento não está recomendada de todo, e apenas pessoas que tenham deficiência grave e crianças precisam de crescer. Que têm déficit de hormona de crescimento devem ser suplementadas. Nós sabemos então que muitas doenças crónicas estão relacionadas com um distúrbio hormonal. Queria perceber melhor esta história de doenças crónicas que nós conhecemos, como a hipertensão, uma diabetes, uma dislipidemia, doença coronária, etc. E o papel do distúrbio hormonal. Exatamente. Porque o envelhecimento vai afetar adversamente não apenas a secreção hormonal, mas também a sua disponibilidade biológica, como é o caso das hormonas sexuais também, e os seus efeitos nos órgãos-alvos, como é o caso, por exemplo, da resistência à insulina. Sim. E com a idade existe o declínio de várias hormonas anabólicas, não é? As hormonas sexuais, a hormona de crescimento, e que elas vão contribuir para a massa muscular. As pessoas tendencialmente fazem o quê? Menos atividade física, consequentemente há uma diminuição do gasto energético e do metabolismo basal. Estas alterações, no fundo, vão contribuir para uma perda global da massa muscular, muito típica nestas idades, que é a sarcopenia, uma menor força muscular, uma maior massa gorda e um aumento do peso, o que resulta numa população idosa com mais excesso de peso, mais obesidade, mais inflamação crónica, mais resistência à insulina. E estas alterações hormonais e metabólicas vão contribuir então para o desenvolvimento dessas doenças crónicas que estão muito associadas ao envelhecimento e que estão a começar cada vez mais cedo, infelizmente, não é? Portanto, a diabetes tipo 2, a hipertensão, a dislipidemia, a aterosclerose, doença cardiovascular e demências muitas vezes estão associadas precisamente a este estado de inflamação crónica, de insulina resistência e de excesso de peso ou obesidade. E de alterações das próprias hormonas anabólicas de que se falou. Exatamente, que contribuem para essas alterações. Exatamente. E no fundo nós não podemos esquecer que a obesidade é uma doença crónica, é multifatorial, a parte genética pode contribuir em até 70% da variação do índice de massa corporal. E recidivante. É muito complexa e recidivante também, e está associada a um tecido adiposo
anormal ou excessivo e que vai prejudicar a saúde. E é preciso perceber que a obesidade não é só uma doença em si, mas é também um fator de risco para mais de 200 doenças. Inclusive 13 tipos de cancros, onde se inclui, por exemplo, o cancro da mama e o cancro coloretal. Certo. E sabemos que isso é uma pandemia do século XXI. Nós sabemos que o excesso de peso e a obesidade estão presentes em 67% da população portuguesa, em que 28 a 30% destas pessoas têm mesmo obesidade. E, no fundo, tratar o excesso de peso e a obesidade não é só tratar a doença em si, mas é, no fundo, a prevenção de muitas doenças futuras. Que estão associadas. Daí que é preciso tratar cada vez mais cedo. Além disso, a diabetes em adultos mais velhos é uma preocupação crescente de saúde pública. A diabetes, no fundo, vai aumentando com a idade e há uma maior proporção de diabetes nos adultos entre os 75 aos 79 anos. No fundo, uma das coisas que é preciso sempre salientar é que aumentar o nível de atividade física é uma modificação muito simples do estilo de vida, que as pessoas têm muita resistência a fazê-lo, mas que pode ter um impacto muito robusto na saúde, inclusive em populações mais velhas. E o treino de resistência pode atenuar o declínio da massa muscular, a tal sarcopenia, e este declínio da força que é muito comum nesta idade. E o facto de ter músculo, de certa maneira, vai aumentar a metabolização da gordura. Completamente. Vai melhorar também a parte do metabolismo. Além disso, este treino vai aumentar a sensibilidade à insulina, melhorar o metabolismo, melhorar a massa muscular, melhorar a massa óssea, inclusive. É preciso realmente capacitar e informar estas pessoas, porque às vezes as pessoas acham que é tarde demais para começar a fazer exercício. Mais vale tarde do que nunca, não é? Exatamente. Então agora passaríamos, digamos, ao mal. Falamos há bocado da epidemia do século XXI, mas eu acho que há duas, que é as perturbações do sono. O sono, dormir pouco, dormir mal, é realmente importante e que nós sabemos que, com a idade, a melatonina, que é a hormona do sono, vai realmente diminuir para valores muito baixos. Exatamente. Portanto, obrigatoriamente vai ter que haver um compromisso da qualidade do sono. No fundo, como é a hormona natural que vai regular o ciclo sono-vigília e ela vai sendo produzida, dependendo se é de dia ou se é de noite, e com o envelhecimento ela vai diminuir bastante, vai comprometer drasticamente a qualidade do sono nos idosos. E a verdade é que níveis reduzidos da melatonina têm sido associados não só a essa parte do sono, mas inclusive à ansiedade, à doença de Alzheimer, diabetes tipo 2, cancro e hipertensão arterial. A verdade é que a melatonina pode ajudar a aliviar, por exemplo, o jet lag, a insónia. É mais por aí até, porque depois ela acaba por ter tem uma característica um bocadinho chata chamada taquifilaxia, Sim. que é o facto de os receptores começarem a ficar dessensibilizados Exatamente. À ação da melatonina e, portanto, ela perde efeito. E por isso é que às vezes pode ser necessário estudo adicional dos distúrbios de sono e tratamento adicional, obviamente. E não ir pela melatonina e por outras coisas, como até, por exemplo, o magnésio, porque a melatonina é um indutor do sono, é aquela que nos manda dormir. Depois, se nós as dermos, estamos, no fundo, a aniquilar a forma pulsátil como ela é produzida e por isso vai-nos tirar a qualidade do sono. Também deve-se manter mais ou menos um horário regular de sono, não é? E às vezes as pessoas também evitar a luz azul. Exatamente. Vai então aqui com a glândula pineal fazer com que ainda haja um maior abaixamento da melatonina Exatamente. E, portanto, há uma série de coisas que podemos corrigir nesta fase em que a baixa real da melatonina, portanto, de uma hormona, vai condicionar a qualidade do sono. Exatamente. Agora, vamos falar de uma outra hormona, apesar de a gente olhar para ela como uma vitamina, mas realmente é uma hormona, que é a vitamina D, e a vitamina D está baixa na população e vai também diminuindo com a idade, até porque as pessoas têm menos exposição solar, ou mesmo se tiverem exposição solar vão fazê-la de forma protegida, e portanto esta hormona pró-hormona vai também diminuir a sua produção na pele com a idade, com consequências um bocado catastróficas, principalmente para os ossos. Exatamente. Lá está, apesar, é uma vitamina na mesma, mas no fundo é uma pró-hormona que é então produzida pela pele a partir do colesterol e com a ajuda da radiação ultravioleta. E depois ela vai atuar no fundo como uma hormona esteroide, porque ela vai ter ação sistémica em vários tecidos do nosso organismo. Lá está,
regula a absorção de cálcio e fósforo no nosso intestino, vai atuar na mineralização óssea, vai ter um papel na função do sistema imunitário, no nosso sistema de defesa de doenças, vai ter ainda ação a nível muscular, na modulação de doenças autoimunes e até no desempenho cognitivo. A vitamina D é muito importante. Exatamente. E a verdade é que o envelhecimento vai diminuir a produção de vitamina D porque a pele não tem essa capacidade de produção, mas também o declínio na função renal faz com que haja uma menor ativação e existe ainda uma maior resistência intestinal ao seu efeito. E, portanto, a deficiência de vitamina D resulta numa má absorção de cálcio, numa elevação da paratormona com hiperparatiroidismo secundário, aumento da reabsorção óssea, perda de massa óssea, osteopenia, osteoporose e fraturas. A osteoporose com fraturas, que é a principal causa de morte depois dos 75 anos, de causa, digamos, não por doença. Exatamente, sim. Portanto, e que acontece não só nos homens, como também nas mulheres. Exatamente. Não é? Claro, nos homens é um bocadinho mais tardio, há um declínio muito mais acentuado na altura da menopausa. E que deve ser sempre investigado, deve-se fazer uma história clínica cuidada, porque efetivamente nós temos que detectar a osteoporose antes de uma fratura acontecer, não é? Portanto, estes declínios da massa e da densidade mineral óssea, com a idade, vão ter um risco aumentadíssimo de fraturas, que depois estão associados a um risco cada vez maior de mortalidade e de mobilidade, sim, de comorbilidades e danos de vida perdidos. Exatamente. Mais outra glândula que também vai envelhecer, porque já percebemos que tudo envelhece, Exato. mas também envelhece a tiroide. E realmente cada vez mais se fala de problemas de tiroide. E para termos uma ideia, 10% da população portuguesa tem problemas da tiroide. Exatamente. Então, eu gostava de perceber melhor como é que se passa com a tiroxina, como é que se passa com quem manda nela, que é a TSH produzida na hipófise anterior, porque tudo isto, tanto num sítio como noutro, vai envelhecer e tem consequências. Tudo isso conta. Exato. No fundo, os estudos demonstraram que existe um aumento progressivo da TSH com a idade, mesmo na ausência de uma doença tiroideia. Portanto, as pessoas não têm anticorpos antitiroideus, não têm também alterações da T4 livres. Esta forma de distribuição da TSH, no fundo, sugere uma mudança populacional relacionada com a idade, certo, e não uma maior incidência de hipotiroidismo subclínico, que é uma TSH ligeiramente aumentada com uma T4 livre mais normal. Sim, subclínico. Normal, sim. Portanto, um valor TSH acima deste intervalo de referência padrão, não é? É encontrada em mais de 14% das pessoas que têm 80 anos ou mais. E há tendência a tratar. Exatamente, mas muitas vezes reverte espontaneamente para níveis normais. E no caso dos idosos, esta alteração ligeira tem-se demonstrado que não está associada nem ao aumento de risco de doença cardiovascular, nem a AVCs, insuficiências cardíacas, nem a demência, nem a incapacidade, nem a mortalidade. E pode até, esta elevação ligeira, lá está, não é uma alteração grave, esta alteração ligeira pode até estar associada a melhor mobilidade, a melhor estado funcional e inclusive a uma maior longevidade. Portanto, é bastante interessante. E nestes casos, no fundo, não tem indicação para tratamento com levotiroxina. Falávamos há bocado, não é uma doença, é uma adaptação. Exatamente. Eu acho que é sempre muito importante haver, efetivamente, uma avaliação clínica individualizada, criteriosa, com base na história. Se há anticorpos contra a tiroide. Se há sintomas, qual é a história de vida daquela pessoa, e no fundo nós temos que conseguir distinguir entre uma adaptação e uma doença. E nós sabemos que obviamente também existem mais doenças da tiroide em pessoas mais velhas. Porquê? Porque elas também começam, muitas vezes as doenças da tiroide começam aos 40 anos, mas vão permanecer numa idade adulta. E nós sabemos que a prevalência dos anticorpos antitiroideus também aumenta com a idade, particularmente nas mulheres que têm mais doenças autoimunes, certo, onde é mais comum, portanto é na população feminina que é mais comum as tiroidites autoimunes e o hipotiroidismo autoimune. Mas tanto o hipotiroidismo como o hipertiroidismo clínicos, portanto clinicamente evidentes, são mais comuns em pessoas mais idosas, assim como comorbilidades e medicamentos que vão afetar a função da tiroide, como é o caso da amiodarona, que não se usa tanto em populações tão jovens. O reconhecimento se a disfunção tiroideia no idoso é realmente
uma doença ou uma adaptação é realmente desafiador, porque muitas vezes os sintomas da tireoide também são super inespecíficos, podem ser confundidos com muitas outras doenças, e daí a necessidade de uma avaliação individualizada. Além disso, temos que também ter em conta que as doses de levotiroxina em indivíduos idosos correlacionam-se também muito com a massa corporal magra total e com a função renal, e muitas vezes eles não precisam de doses tão altas de levotiroxina e, inclusive, têm algum risco de fazermos um tratamento excessivo. Portanto, é preciso vigiar também nesses casos e adaptar a dose, que acaba por não ser nada muito difícil para nós. E mais uma questão que também acho uma coisa muito interessante. Na verdade, a pessoa idosa tem sede, mas não dá por ela. Portanto, Exato. O que é que acontece? Ou não tem sede. Ou não tem sede, exato. Então, o que é que acontece à osmolaridade, digamos, à quantidade de sódio, à quantidade de água? Há mais desidratação, não há mais desidratação? Realmente ele não sente sede ou não tem sede? Em que é que ficamos? No fundo, há uma diminuição da sensibilidade à sede nos idosos. Há também um aumento da secreção de vasopressina, que é a nossa hormona antidiurética. Há um declínio da função renal e há uma perda também da capacidade máxima de concentração da urina. Ora. E por isso, e isso vai agravando todas estas alterações vão agravando também com o envelhecimento. E portanto, esta incapacidade de conservar dentro do corpo água livre vai favorecer o desenvolvimento de déficits de água corporal, o que vai contribuir para a desidratação e para alterações do sódio nos idosos. E estas alterações podem levar, lá está, a alterações neurocognitivas, a maior risco de quedas, admissões hospitalares, maior incidência também de osteoporose, fraturas ósseas e mortalidade nesse contexto. Isto é só um apontamento, também. Porque é uma coisa de que se fala pouco e, na verdade, há alterações hidroeletrolíticas mais comuns nos idosos, nomeadamente um estado de desidratação basal, com uma incapacidade de perceber, de regular, de perceber que há sede e depois de regular. E pronto, para acabarmos, gostava agora de saber, falamos realmente, tudo envelhece, as hormonas quase todas diminuem, há toda uma desadaptação metabólica, física, mental, cognitiva, etc. com a idade. Como é que a gente trata? Vamos dar hormonas a toda a gente? Como é que tratamos o envelhecimento, é isso? Como é que tratamos, digamos, as alterações hormonais do envelhecimento? Isto é, vou fazer uma pergunta provocatória. Vamos dar hormonas a toda a gente? Não. Não. Por favor, não façam isso. No fundo, o envelhecimento, como nós temos vindo a falar, é um processo adaptativo e não é uma doença. E como tal, não há um tratamento. Mas dá, obviamente, para melhorar, atrasar o envelhecimento e prevenir algumas complicações que estão associadas à idade. E nós... Uma questão que eu até muitas vezes trago também à consulta é até que ponto é que nós queremos viver mais anos ou queremos dar mais vida aos nossos anos. Acho que é o que nós queremos, é dar vida aos nossos anos. Não é? Viver por viver, acho que ninguém quer. E às vezes nós focamos tanto, não é, em aumentar a longevidade, em viver mais, mas esquecemos de dar mais vida aos anos que nós vamos viver. E não é quantos anos conseguimos, mas como é que vamos viver, não é? E este tema foi um grande destaque em 2012, eu ainda estava a acabar o curso, mas sei que me ficou muito, quando a Organização Mundial de Saúde escolheu para o Dia Mundial da Saúde o tema Uma Boa Saúde Acrescenta a Vida aos Anos. E isto fez-me pensar, tanto que ficou este tema desde aí, já se passaram 13 anos, porque a verdade é que a população mundial está a envelhecer. Em Portugal somos um dos países mais velhos do mundo, da União Europeia, e a verdade é que apesar do aumento desta esperança média de vida, não podemos ignorar que existem imensos desafios que estão relacionados com a qualidade de vida e o envelhecimento. Portanto, não basta uma pílula com uma hormona dentro. Não. Temos mesmo que alterar a nossa vida. Exatamente. No fundo, o objetivo da promoção de um envelhecimento ativo vai ser precisamente garantir que os anos de vida adicionais tenham que ser vividos com qualidade, com autonomia, com bem-estar e com menos doenças, não é? Certo. E a melhoria e a promoção deste envelhecimento ativo deve-se fazer precocemente, inclusive numa idade muito jovem, porque a reposição das hormonas que diminuem com o envelhecimento não está recomendada por rotina. E até a reposição mais frequente que nós fazemos é precisamente a da menopausa, que já falamos. E essa está mais do que validada e que tem critérios específicos, mediante avaliação médica, claro, e que é, no fundo, ajustada a cada maior pessoa. Recomendação que nós temos, não é? Mas
E muitas vezes, não é, as pessoas veem as análises alteradas e querem tratar análises, mas nós tratamos pessoas, nós não tratamos análises, não é? Isso também é um chavão que a gente aprende na faculdade. Exatamente. E o envelhecimento é um processo, lá está, adaptativo. Nós devemos fazer modificações positivas do nosso estilo de vida, com programas regulares de exercício físico, tanto aeróbicos, cardiovasculares e de resistência também. Com força. Uma alimentação equilibrada e saudável, com alguma restrição calórica ligeira. Alguma restrição calórica e um bocado mais de proteínas. Sim, e com mais proteínas, exato. Um sono de qualidade, uma gestão de stress, evicção do tabaco e do álcool, ou seja, tudo isso vai ter impacto e todas estas alterações na positiva vão, no fundo, melhorar as funções endócrinas e vão ser medidas que vão prevenir várias complicações crónicas e doenças crónicas relacionadas com a idade. E só assim vamos ter um bom envelhecimento, seja hormonal, seja com restituição da saúde endócrina. Exatamente. Por isso, a má notícia é que não há uma pílula que vá resolver, milagrosa, que vá resolver o envelhecimento hormonal, mas há muito que podemos fazer, alterando o nosso estilo de vida, desde o exercício físico, à alimentação, ao sono, etc., que podem fazer com que a nossa saúde física, mental, metabólica, seja melhor no futuro. Uma correção, digamos, desta desregulação hormonal, no fim do dia, resulte. Exatamente, e vamos todos envelhecer melhor se adotarmos Rita, esses cuidados. Agradeço muito tu ter vindo a este podcast. É o que eu digo, o tema não era nada fácil, mas é um tema muito interessante, é um tema do dia-a-dia, porque no fundo nós somos hormonas, nós funcionamos em função das hormonas, nós não funcionamos se as hormonas não funcionarem. Exatamente. E portanto agradeço-me imenso ter trazido luz a este tema complexo, mas que faz parte do envelhecimento e é incontornável. Muito obrigada. Muito obrigada eu aqui pelo convite, foi um gosto.